Good afternoon, everyone. My name is Joseph Enriquez. I'm the head of resource mobilization at IDB Invest. I will be moderating. Eu serei o moderador desse painel hoje sobre as soluções financeiras para atrair investidores sociais para projetos sociais na América Latina e também no Caribe. Historicamente, os bancos comerciais têm estado sempre à frente do financiamento de infraestrutura na América Latina e no Caribe. Mas, à medida que nós observamos a mudança das regulamentações, necessidades de capital, vemos que muitos bancos estão focando muito mais apenas nos clientes corporativos, o que, na verdade, acabou deixando uma grande lacuna para investimentos em infraestruturas. Então, naturalmente, nos voltamos para investidores institucionais que têm um bolso muito mais profundo, com mais de 1 trilhão de ativos sob gestão para preencher essa lacuna. Os investidores institucionais, até então, não tinham sido muito fáceis de serem atraídos. Portanto, hoje nós vamos discutir quais são algumas das soluções que podemos trazer para atrair investidores institucionais. Nós temos tido até o momento sucesso em fazer isso, através da estrutura B-Bond Structure, que é uma estrutura feita especialmente para atrair clientes institucionais. Mas existem outras modalidades também que são usadas para atrair esses investidores. Essa modalidade tem sido muito interessante para os mercados de segunda linha, mas temos visto um downgrade em muitos dos países membros. Portanto, é importante que tenhamos soluções que possam atrair capital para aqueles países de não investment grade. Temos hoje um painel bastante distinto da Nádia Nikolova, do Global Investors, e Javier Rodrigues, do Santander. E eu vou deixar com que eles se apresentem antes que a gente passe para a sessão de perguntas. Nádia, a palavra está com você. Bom dia e boa tarde e boa noite para aqueles que vêm do meu continente. Muito obrigada por me convidar. O meu nome é Nádia, eu sou a líder na gestão de investimentos aqui nesta área do mundo. Nós temos 6 milhões de ativos sob gestão e nós gerimos dinheiro para empresas privadas e até clientes terceirizados, até aqueles investimentos na área de infraestrutura, que é uma outra área de investimentos da nossa empresa. Nós também buscamos algumas abordagens diferentes para investimento em mercados emergentes. Eu espero poder dar alguns exemplos para vocês durante esta apresentação. Obrigada por me receberem. Nádia, muito obrigado. Javier, muito obrigado. Joseph, para mim é um prazer estar com vocês. Eu acho que é o meu segundo lar, como você bem sabe. Eu sou Javier, eu sou o head daquilo que nós chamamos do Santander de mobilização privada. Então, basicamente, somos responsáveis globalmente pela distribuição de underwriting e também em mercados naquilo que o banco subscreve, né? Temos várias classes de ativos que originamos a nível do Banco Corporativo de Investimentos. Fazemos parte do Banco de Investimentos do Santander, como vocês sabem. O Santander tem 1,7 trilhão de euros no balanço e somos muito ativos na área de mobilização de recursos. E dentro do Santander, a parte de investimento corporativo significa mais de 30% de todo o investimento do banco. O Santander na América Latina é um banco muito ativo porque 40% dos nossos negócios vêm da América Latina. E os principais países de atuação são México, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai e Argentina. Nós movimentamos 30 bilhões aproximadamente dos recursos que originamos em cada mercado. E agora, desses 30 bilhões, 10 bilhões são recursos que nós mobilizamos na área de infraestrutura. Antes dessa nossa participação, eu fui o diretor da área de investimentos em infraestrutura durante 3 anos e meio. Então, como eu falei novamente, é muito bom estar aqui com os meus colegas do BID. Javier, muito obrigada. O Javier falou que ele fazia parte do BID Invest.
Então, espero que essa seja uma discussão bem interessante entre pares. Javier, com o seu background na área de infraestrutura e distribuição, quais teriam sido alguns dos obstáculos que você notou que talvez tenham evitado que alguns investimentos tenham fluído para a América Latina e Caribe? Eu diria que a primeira coisa é o risco soberano. Esse é um aspecto em que grau de investimento é um dos aspectos, muito embora cada vez mais nós observamos investidores entrando também em países que não necessariamente são investment grade, são grau de investimento. Mas, para algumas empresas, esses países não são atraentes para alguns investidores, porque existe muito risco político, às vezes, eventualmente, as regulamentações não ainda estão preparadas para atrair esse tipo de investimento. Então, o primeiro aspecto é o risco país. Países que, basicamente, são muito bem conhecidos dos investidores, então, esses investidores são ativos nesses países. E há outros casos em que nós, talvez, vamos precisar não apenas de criar melhorias, mas principalmente do ponto de vista de NBB, ICAs, etc. Basicamente, aqui nós temos o NBB, o NBB, assumindo todos os riscos. Então, nós estamos monetizando todo o risco no mercado. Então, esse é um ponto. Para evitar o risco país, é claro que você pode desenvolver os mercados locais, mas há uma grande correlação entre o desenvolvimento do país e o desenvolvimento dos mercados de capitais. Então, geralmente, talvez você já tenha me ouvido dizer isso muitas vezes, porque não há nada mais sustentável do ponto de vista de infraestrutura financeira num país do que utilizar a poupança daquele mesmo país para financiar os ativos locais na moeda local. O segundo ponto é o seguinte: uma vez que a gente contorna o risco país, existem alguns obstáculos mais específicos. E esses obstáculos têm a ver com o fato de que se há ou não um consenso político com relação às PPPs naquele determinado país. Então, talvez você tenha um governo mais inclinado a favor de um programa de PPP, mas de repente o governo muda e de repente o novo governo é totalmente contra a política de PPPs. Então temos que interromper aquilo que já foi feito e, portanto, existem situações como esta. É muito difícil, então, prever. Então o consenso às vezes é difícil. A moeda também representa um obstáculo. A maturidade dos investimentos geralmente são feitas em moeda forte, ou os retornos são em moeda forte. Então, você usa a moeda local, mas é preciso fazer o swap. E o custo do swap geralmente é muito oneroso. Muitas vezes, você quer bastante retorno em moeda local para que você consiga devolver esses mesmos retornos em moedas mais fortes. Eu diria que, por fim, mas não menos importante, temos alguns riscos que surgem através dos contratos e através das regulamentações locais, e são riscos que os investidores não estão dispostos a assumir. E, eventualmente, existem outros riscos que eles estão dispostos a assumir na Europa, na América do Norte, na Austrália, porque esses são mercados que eles já conhecem muito bem e que estão, portanto, dispostos a assumir esses riscos. Mas podem haver outros riscos, como riscos geológicos ou risco de cessação de pagamentos numa transação. E já vimos a evolução na Europa, por exemplo, de termos uma infraestrutura que necessariamente o esquema de conclusão do contrato não é muito claro. O que é uma coisa muito importante em mercados emergentes, eu diria, principalmente na América Latina e no Caribe. Poder atrair
recursos externos, significa que o país precisa fazer um esforço para garantir que os contratos e as regulamentações sejam as mais atuais possíveis e sejam muito precisas, para que os investidores fiquem mais familiarizados com os riscos destes projetos naquele país específico. E aí, em seguida, o país pode falar, olha, ok, já fiz algumas transações, então digamos que talvez eu possa agora convergir para uma estrutura mais semelhante daquela que temos na Europa ou daquela que existe na Austrália. Mas isso é uma evolução. Não começamos imediatamente, simplesmente imitando aquilo que já foi feito em mercados desenvolvidos, se eu puder colocar a coisa dessa maneira. Eu gostaria também de mencionar, e a Nádia, é claro que poderá elaborar mais em cima desse assunto. Outro assunto é que muitos desses projetos são complexos. Eventualmente, podemos ter 3, 4, 5 anos de períodos de obras. E isso é algo que os investidores institucionais não lidam muito bem. A Allens é um desses, e geralmente os investidores estão dispostos a colocar o seu capital para funcionar logo no primeiro dia, mas não necessariamente eles pensam em aplicar um capital num período mais longo de tempo. Esse é um aspecto que eu acho que os bancos devem pensar mais em estabelecer pontes nesses períodos de construção, ou seja, assumir o risco da construção, garantindo que uma vez que a infraestrutura ou o projeto de infraestrutura já tenha sido concluído e pago, você tem 2 eventos, você já não tem mais o risco da construção, porque a operação já está em andamento, e o segundo ponto é que tudo já foi totalmente custeado. Então, a única coisa que eles podem fazer é fazer uma ponte e emitir um título ou uma nota ou um papel que eles, então, podem se beneficiar a longo prazo. Existem alguns países em que os bancos comerciais podem assumir o risco de refinanciamento desses riscos, mas existem ainda outros países em que essa operação é um pouco mais difícil. Seria mais difícil pedir, portanto, que os bancos comerciais assumissem esse risco de refinanciamento. E aí que instituições como o BID podem basicamente ajudar. Temos que pensar num tipo de refinanciamento, um esquema de refinanciamento que nos permitisse refinanciar esse risco e trazer investidores institucionais mais à frente desses projetos, uma vez que estejam concluídos. Obrigado. Isso foi muito bom, porque nesta semana o nosso conselho acabou de aprovar uma transação na qual o BID Invest vai, na verdade, subscrever um título completo durante todo o período da construção. E uma vez que tenha terminado a construção, nós podemos, então, executar o título. Do ponto de vista de investidores constitucionais ou institucionais, nós podemos, então, vender o bonde, mas temos que, certamente, fazer uma ponte nessa lacuna e chegar até o final da construção da obra. Nádia, nós temos tido muito sucesso para estabelecer um bom histórico com a Allianz e fazer transações na área de mercados de pouco investment grade. Agora, de investment grades, mas como podemos trabalhar em países sem grau de investimento? Como é que os investidores institucionais enxergam esse desafio? Quais são os mecanismos que talvez você pudesse observar que pudessem fazer a ponte para atravessarmos essa lacuna? Antes de eu começar a falar sobre os diferentes métodos que nós temos observado durante esses últimos anos, talvez eu gostaria de falar uma coisa. É que não faz muito tempo que os investidores institucionais não têm, têm investido em classes de ativos. Nós temos tido várias transações desse tipo, mas começamos em 2012 e 2013. Mesmo em países até em desenvolvimento. Há muitas preocupações, como essas que o Javier mencionou. Eu acho que o mercado, lentamente, do lado institucional, está se dirigindo para
esses países onde há uma lacuna, há uma escassez de infraestrutura. Eles já estão construindo uma certa experiência e agora há um número maior de investidores institucionais nesta área. Não apenas estão investindo em países que têm grau de investimento, mas também estão investindo em diferentes estruturas e em transações sem grau de investimento para tentar fazer uma ponte. Então, nós vemos algumas estruturas onde temos alguma garantia soberana, que às vezes até escala para um AAA. Já vimos isso talvez no espaço dos bancos. Os bancos já estão recebendo garantias de AAA, etc., etc. Estamos começando a ver uma quantidade maior de investidores institucionais entrando agora nesse espaço. E o BID tem emitido alguma dessas garantias na região da América Latina e Caribe e também apresentando garantias para aqueles países sem grau de investimento. E é claro que o que nós observamos é que isso tem escalabilidade. E um dos aspectos interessantes é que continuamos a olhar esses mercados emergentes, né? Onde nós garantimos, com essas garantias, nós damos garantias para aqueles investimentos que ainda não estão muito convencidos. E de uma forma ou de outra, essa garantia, né, fomenta mais investimentos. Uma outra coisa que começamos a observar são estruturas que os bancos de investimento europeus vêm investindo em algumas transações que são chamadas de PBC, são programas de melhoria de parcerias público-privadas para realmente desenvolvê-las, para construir, portanto, aquela certeza e dar mais conforto aos investidores institucionais. Mas nós vimos algumas dessas transações, principalmente no sul da Europa, e o mercado acabou ficando um pouco mais confortável. E o instrumento, nós vemos até menos dele hoje, porque os investidores institucionais nem sempre precisam de todos esses instrumentos. Existem alguns exemplos do mercado europeu, e é uma boa maneira de vermos como é importante fazer uma transação como esta. Nós já discutimos muito isso durante a COP26, que é o financiamento blend, ou blend finance. Estamos observando um crescente desses investimentos junto ao IFC, e alguns anos atrás, nós também estamos trabalhando em projetos sem grau de investimento. Então, temos já um portfólio desses investimentos. Os bancos de investimento europeus têm feito vários desses investimentos. Temos um portfólio de projetos e, por causa disso, existe uma correlação e uma diversificação que agora não vemos um risco, às vezes, tão acentuado como tínhamos no passado. Existe agora mais diversificação. Então, nós estamos observando uma mecânica um pouco diferente agora. E o engajamento entre o setor privado e público e as comunidades de fomento vem aumentando. Nós temos a aliança do Net Zero, nós temos aquilo que nós dizemos, o que é que nós temos que fazer para que possamos fazer com que os mercados de capitais também se dirijam a esses mercados. Nós temos todos que lidar com a mudança climática, não só nos mercados emergentes, quanto os mercados desenvolvidos. Eu gostaria de ficar aqui com você por mais uns instantes, porque você mencionou algo durante a sua intervenção que chamou a minha atenção. Eu já ouvi você falar sobre isso em outras ocasiões e até nós dois já tivemos essa conversa. E isso tem a ver com aquilo que é percebido versus o risco real. Na nossa própria experiência, como
como NDB, nós entramos nesses mercados, estruturamos os mercados, mas isso não significa que nós não temos transações que vão funcionar ou que sempre irão funcionar. Mas, no geral, o histórico de desempenho desses NDBs tem sido bem melhores do que a dos bancos comerciais. Então, essa questão de percebido versus risco real, qual tem sido a visão dos mercados institucionais quanto a este ponto? Bom, os mercados institucionais, na verdade, mais recentemente, falamos das grandes bancos de dados e houve uma publicação neste ano mostrando as taxas de inadimplência e essas taxas estavam bastante coerentes com a classificação de risco média desses países emergentes. E uma das grandes questões que as pessoas agora participaram é que está indo bastante bem a questão da taxa de recuperação. Nos bancos de desenvolvimento é bastante diferente, por exemplo, dos títulos públicos, da forma como se estruturou essas transações e devido também à natureza do capital, a taxa de recuperação então tende a ser superior no que eu entendo da experiência que as pessoas tiveram a respeito. E vou dizer por que isso é importante. Quando começamos a trabalhar com investimento de infraestrutura, no levantamento de fundos, no grupo Allianz, um dos pontos mais fortes que a gente fez para trabalhar com os investidores é trabalhar sempre com essa questão da inadimplência que existia na década de 80, por exemplo, e quando trabalhamos com projetos de infraestrutura, é sempre importante enfatizar a importância das taxas de recuperação altas. E assim os investidores que tinham sempre pressão sobre os títulos soberanos, e é importante trabalhar com a substituição dessas carteiras soberanas, considerando a classificação do investimento, e se houver algum problema, a preservação do capital é muito importante. Por isso são investidores que investem em fundos de pensão e é importante a preservação do capital. Isso com relação à infraestrutura, é sempre interessante que haja essa subvenção, mas precisamos ter dados para comprovar que, de fato, os portfólios realmente conseguem promover, né, o que vocês estão dizendo que eles realmente conseguem. Muito obrigado. É melhor quando vem do próprio mercado, quando o mercado que diz, claro, a gente vai defender o nosso caso, mas é realmente importante verificar que há esse desempenho. Agora de volta ao Javier. Existem também bastante pressão nas estruturas quando vimos, por exemplo, nos Estados Unidos e no mercado europeu, mas com uma extensão muito menor nos mercados emergentes. Como que você vê esse tipo de estruturas ou estruturas de mitigação desenvolvidas então pelo mercado? Como pode então localizar esses ativos com os investidores institucionais? Bom, o que é importante é que, basicamente, com esses parâmetros, a estrutura que criamos para poder fazer ou lidar com todas as restrições e todos os acordos relativos à alocação de capital, a gente tem, às vezes, grupos de anos e, normalmente, a percepção do risco dentro dessas sessões e períodos, a gente tem que pensar no mercado, ou idealmente, o que a gente vê acontecendo cada vez mais, entrar para os mercados locais ou internacionais, e o que eu me lembro é que em 2007, um pouco antes da crise, e o que no Santander conseguimos estruturar uma ponte de prazo médio de bilhões de dólares em pesos mexicanos na época, com relação a uma estrutura rodoviária lá, neste país, com aquisições então realizadas no México, com
depois que houve a nacionalização depois da crise, depois foi reprivatizada, a estrutura foi reprivatizada, foi um cenário no qual o que vimos acontecer no México foi de 3,5 bilhões. E precisamos, então, trabalhar nesse mercado. E o que aconteceu? A gente teve um grau de conforto porque o México já havia desenvolvido relativamente bem os mercados, os fundos de pensão locais, por exemplo, o mercado financeiro, para que se pudesse financiar toda esta infraestrutura com os portfólios ou carteiras das empresas. E foi por isso que a gente fez, que era o que era possível fazer. Já com relação ao Chile e ao Peru, houve outros lugares onde a situação foi mais difícil e havia mais volatilidade também no mercado e nas taxas de juro. Havia períodos de alta inflação então havia um aumento das taxas de juro realizada pelos bancos centrais, uma situação muito mais complicada. E além disso, um cenário onde toda a modelagem era mais específica e pensando sempre na questão das taxas de juros de 4% que de repente passavam para 14%. E havia então a necessidade de refinanciar todas as estruturas, enfim. Essas eram as situações onde eu acredito que as instituições como o BID Invest, ou o BNDES também, no Brasil, ou outros bancos de desenvolvimento locais que têm bastante conhecimento das questões da infraestrutura, poderiam então ajudar a garantir que os bancos comerciais possam fazê-lo, e sempre com um refinanciamento do risco e a ideia de que mais tarde pudessem trazer investidores institucionais e outros, como no Brasil, e uma vez que isso ocorra, teremos uma excelente oportunidade. E às vezes eu gosto bastante da ação realizada pelo BID Invest nos últimos anos, ou seja, uma intervenção mais do ponto de vista de um capitalista, ou seja, que consegue garantir que haja mais investidores institucionais e bancos comerciais entrando na área do que trabalhar com projetos específicos. É algo que pode ser realizado multilateralmente e também, claro, localmente, em países onde há bancos que já trabalham bastante bem e que já conseguiram investem inclusive há muitos anos. Nádia, você falou, assim como falou antes, muito obrigado, Javier, você falou que a Allianz faz parte da aliança Net Zero. Isso me leva ao próximo assunto, na questão do financiamento da ação climática. Como você vê a mudança climática levando às decisões de investimento dos investidores? Boa pergunta. E realmente, especialmente nos mercados emergentes, é uma conversa bastante desafiadora. E quando a gente pensa nessas economias que chamamos de carbon heavy, ou seja, com alto consumo, produção de carbono, e há investidores institucionais que estão bastante interessados nestas carteiras com carbon heavy, que são típicas desses mercados. A questão é como financiar a transição e os projetos climáticos.
houve bastante ação do setor privado e da comunidade também dos desenvolvimentos, os grupos de desenvolvimento e com esses projetos houve um número incrível também de projetos e houve uma diminuição dos preços que foi bom para os tomadores de empréstimo, mas foi interessante, um ponto bastante interessante, e os investidores acreditam e pensam nas suas decisões com relação à transição financeira e toda a questão da ação climática, os projetos climáticos. É importante reconhecer também que existe um lado social no desafio do meio ambiente, especialmente nos países onde há uma baixa proporção de baixo acesso à eletricidade. E temos então esse desafio de como garantir que isso se obtenha nesses mercados, né? Trabalhar com toda essa base, especialmente nos países onde há uma transição de alto uso de combustíveis fósseis. E como que vai ser a transição? É uma das perguntas que tentamos responder, e também toda a comunicação institucional, a participação, e algo que se deve prestar bastante atenção. Existe, claro, uma preferência para projetos climáticos, e seria interessante se a gente tem também uma oferta desses projetos de agora em diante. Muito obrigado, Nádia. Agora, Xavier, uma pergunta semelhante a você. Como que vocês se posicionam como um banco verde, ecológico? Quais foram as mudanças que ocorreram nas suas próprias decisões de investimento relacionado aos ativos de infraestrutura, considerando a mudança climática? O Santander, já há alguns anos, é o maior emprestador mundialmente nesse setor, e temos bastante orgulho disso. E agora não se trata só de renováveis. Tem toda a questão que chamamos de clean tech, ou tecnologia limpa, para garantir que todo o consumo de energia esteja realmente de acordo com esses padrões, garantindo então o consumo de hidrogênio e baterias. O que vemos é que no nosso banco e junto aos nossos investidores, que tenhamos os chamados ativos brown or black, e essas discussões têm sido cada vez mais frequentes, e precisamos pensar qual é a função dos mecanismos limpos e também na defesa junto aos governos. Todas as conversas que fizemos com relação a todos esses pontos, porque se encontramos a mesma taxonomia na Europa ou na América Latina, em países em estágios diferentes de desenvolvimento, o que fazer então com os investimentos em energia, por exemplo? O gás é um recurso natural relevante na América Latina e é uma fonte de energia relativamente barata que seria relevante nessa transição. São aspectos que nós precisamos considerar. E uma das coisas que tem funcionado com vocês, na verdade, é como garantir que o setor público e todas as agências multilaterais, as instituições multilaterais, todos os fundos, toda a filantropia privada podem, então, assumir os riscos não asseguráveis nesse período de transição. E como que podemos, então, criar escala para os projetos de hidrogênio, ou, por exemplo, de ônibus, entre outros? Será que podemos pensar, como disse o Mário, um programa que pudesse levar em conta, por exemplo, os mecanismos de
proteção do risco tecnológico, que se pudessem então conceder garantias também das instituições multilaterais, trazendo recursos financeiros e em grande escala, não é de 20 em 20, mas pensando em projetos maiores e programas maiores também, para realmente trabalhar com essa tecnologia de energia. E é um objetivo para nós bastante relevante, no sentido de que definimos o chamamos de ESG, né, na transição climática, um dos nossos pilares estratégicos. Trabalhamos com os nossos clientes, dando-lhes consultoria e acelerando toda a transição energética, não apenas em infraestrutura, mas também na produção industrial e assim por diante. E uma das outras ferramentas ou pilares estratégicos é o compartilhamento desses objetivos, que não se trata de usar apenas o nosso balanço patrimonial, mas também atrair e tornar todos os outros bancáveis, ou seja, criando bancabilidade, aumentando então a mobilização de fundos para essa transição. Gostaria de agradecer a ambos pela contribuição nos minutos finais da nossa discussão. Gostaria de falar um pouco dos pontos levantados por vocês para dar uma ideia de para onde vamos como instituição. Como o Javier falou, o papel do MDB muda. Antes era de estruturar as transações, investir, colocá-lo no nosso balanço patrimonial e depois esquecer deles a respeito nos anos seguintes. Mas agora o seu papel tem sido de originador dos ativos, retirar os riscos e depois recolocá-lo diante dos investidores institucionais, ou seja, o nosso próprio capital agora começa a girar mais e pensamos o que acontecia é algo que vai ficar no nosso balanço patrimonial nos próximos anos. Depois que o projeto for concluído, ele pode entrar no mercado institucional. E também é uma questão também da retirada do risco, toda a questão do risco que deve participar, né? Qual é o nosso papel de trabalhar junto com os doadores financeiros para retirar o risco das transações ou diminuí-los de modo parcial, geral, total, e também a parte de criar as estruturas corretas, os ambientes comerciais corretos na estrutura das PPPs. E um dos pontos que menos se fala é o lado público. E Gabriel Galípolo, que deveria participar desta discussão, teve uma emergência e ele trataria desse assunto, mas como ele faz parte do grupo do BID, que tem os especialistas que trabalham com parceiros soberanos na estruturação de PPPs e também do lado do BID Invest, criando também um ambiente correto para nos levar a uma situação em que podemos ter mais atores institucionais, investidores, atraindo então investimento para a América Latina e Caribe. Muito obrigado pela participação de ambos e passamos a palavra para a nossa organização. Muito obrigada, muito obrigado.